Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do nosso livro Escrever, dando sequência às atividades que nós paramos na última aula. Nós vamos aqui para a continuação do nosso projeto didático Confabulando com Fábulas. Na semana anterior, nós já vimos a apresentação do projeto, dessas etapas que eu estou mostrando aqui, e nós vamos continuar, depois que a gente já conheceu também as fábulas da semana passada, fizemos as anotações, hoje a gente vai analisar um pouco mais as fábulas, A gente vai analisar a estrutura das fábulas e também vamos fazer algumas comparações entre histórias, combinado? Primeira parte aqui, nós vamos ver aqui 3 histórias, na verdade, 3 fábulas com a mesma história, só que contadas de formas diferentes. E aí, algumas dessas daqui estão mais ricas em detalhes, estão mais ricas na forma como descreve os personagens, na forma como introduz a história, como introduz aqui, a descrição dos elementos da história, do lugar, do tempo onde está ocorrendo, A gente percebe aqui também a diferença entre essas 3 histórias, é que as 2 primeiras não têm a moral e a terceira história já tem uma moral aqui, descrita separadamente, mas todas elas falam da mesma história, tá? Contam a mesma fábula, só que de formas diferentes. O que nós vamos fazer? A leitura dessas 3 histórias. Para isso, a gente vai lá ver na análise de uma fábula, que é na página 189, que é onde a gente começa a aula de hoje, a gente vai analisar o início dessas fábulas. Mas não adianta a gente só focar no início, a gente tem que prestar atenção também na história por um todo. Mas neste momento, a primeira parte aqui, na atividade 3A, analisando o início de uma fábula. Então vamos lá para a descrição da nossa atividade aqui. Antes de escolhermos uma fábula para recontar, observe os diferentes estilos adotados para iniciar a fábula A Raposa e as Uvas. Comente com os demais colegas em que essas diferentes formas de começar o texto são diferentes ou iguais. O começo que mais lhe agradou? Qual foi o começo que mais lhe agradou? Explique por quê. Aí a gente vai responder essa letrinha A. O que a gente observa lá, vamos voltar lá um pouquinho, nas três fábulas de início. Todas elas têm um início muito parecido. Depois que vocês fizerem a leitura, vocês vão perceber. Qual que é a semelhança entre elas, então? Todas elas têm a introdução, que é a parte inicial, que apresenta os personagens, apresenta o local, apresenta o tempo, e assim começa a se desenvolver a história. Nós percebemos também que tem aí durante a leitura dessas 3 versões aí, dessas 3 versões, aqui a gente já vê diretamente um discurso, lá, 2 pontos e o travessão e a fala da personagem. A gente já vê um discurso aqui diretamente ligado. Aqui já não, aqui tá no meio, comentado pelo próprio narrador. Então, nós vamos observar 2 tipos de discursos também presentes aí nessas fábulas, que é o discurso direto, quando o próprio personagem conversa, entre eles e conversa, com o leitor, e tem o discurso indireto, que é quando o narrador vai falando a respeito das reações dos personagens aí. É uma fala que não aparece diretamente, mas contada pelo narrador. E aí a gente percebe essas 2 diferenças. Eu quero agora, neste momento, que vocês anotem essa explicação, porque nós vamos utilizar isso em vários momentos do nosso projeto, Em vários momentos aparecem os discursos diretos e os discursos indiretos, nas fábulas. Então, prestem atenção para anotar essa explicação. E já em seguida, olhem aqui como é importante também entender a estrutura inteira da fábula, não só lá o início. Nós focamos ali no início para ver que tem as diferenças e as partes iguais, Mas a gente precisa entender que todas as fábulas e toda a estrutura da narrativa da fábula vem dessa forma organizada. Ela se organiza desse jeito. Tem uma apresentação, tem desenvolvimento, tem um clímax, que é aquela parte de mais emoção,
e tem um desfecho, que é quando se resolve todo o problema da história. Então, nós ficamos focados aqui no início. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo. No início, o que acontece? Apresenta a introdução, né? Também chamada de introdução, é a parte onde o autor apresenta os personagens, o local e o tempo que se desenvolverá. Percebam também que quando a gente vai observar uma história, elas têm, às vezes, palavras-chave para dar um início, né? Certo dia, certa manhã, né? Lá no meio, a gente vai ter algumas palavras-chave também lá. Então, e de repente, quando, em seguida. E tem as palavras-chave também para dar um final nas histórias. Essas dicas são muito importantes para vocês fazerem a reescrita, que é a nossa atividade hoje também aqui. Vou voltar mais um pouquinho aqui, ó, a gente tentar entender. Olha lá, a atividade da página 189, ela inicia assim, ó. Antes de escolhermos uma fábula para recontar. Então, nós vamos ter que ir lá das 3 que nós estamos vendo lá, vamos ter que recontar. Nós vamos escolher uma delas para recontar. O que seria recontar? É contar com as palavras de vocês. Vocês vão lá no caderno para recontar esta fábula. Vocês vão escrever ela no caderno de vocês. Mas a gente vai ter que mudar algumas partinhas, tá? Como nós não estamos em conjunto lá na sala, que seria essa atividade para ser feita em conjunto com os colegas, nós vamos fazer aqui com a ajuda da professora aqui da nossa videoaula. Então, nós vamos pegar essa primeira fábula aqui para recontar. Nada impede de que a gente use elementos que estão presentes nas outras duas daqui. A gente pode acrescentar naquela primeira, tá? Então, vamos ler a primeira lá, porque essa será usada para que nós podemos recontar ela no nosso caderno, tá bom? Então, lá. Uma raposa passou, a raposa e as uvas. Uma raposa passou embaixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou com muita vontade de comer aquelas uvas. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo... os 2 pontos, travessão. Eu nem estou ligando para as uvas, elas estão verdes mesmo. Aqui. Percebam aqui, pelo fato de ela não ter conseguido alcançar as uvas, ela tentou várias vezes, mas não conseguiu, ela saiu de lá dizendo que ela nem queria mesmo e começou a pôr defeito nas uvas, né? Aí, até aqui nessa última versão, aparece a moral aqui separadinho, né? Aqui a moral que cabe para todas as mesmas, para as 3 fábulas cabe a mesma moral. É costume, moral, é costume de muitos desfazer daquilo que não pode possuir. A cobiça consola-se, deprimindo o que não pode alcançar. Aí a gente observa que, para reescrever essa história, né, a gente tem que entender a respeito de todas as partes de uma história. Tem que ter começo, meio e fim. E a gente pode desenvolver ela não em apenas um parágrafo, a gente tem que dividir em partes, né? A gente pode fazer a apresentação dos personagens, a apresentação do lugar, o desenvolvimento, qual é as ações. Ele tentou ficar pulando lá e não tentou várias vezes pular, pôs escada. Vocês podem colocar aí a ação. O clímax, quando ela observou que ela não conseguiu mesmo pegar as uvas. E o desfecho, a fala dela, né, se desfazendo daquelas uvas, né, colocando defeito naquelas uvas. Então, a gente pode fazer um início, um meio e um fim, utilizando essas palavras também como dicas. E, como eu falei, nós vamos escolher uma daquelas histórias e, para ajudar vocês, eu escolhi a primeira versão, tá? E a primeira versão lá daquela historinha. E lá na primeira versão daquela historinha, a gente pode começar com essas sugestões aqui. Porque lá a atividade B, em seguida, pense individualmente, né? Por isso que vocês vão ter que usar o caderno, em uma outra forma de começar o texto e registre no caderno. E depois compartilhe com seus colegas. Então, isso daqui é a forma de começar o texto, mas lembrando que a gente vai ter que pôr o começo, o meio e o fim. Lá no caderno de vocês vão fazer essa reescrita, tá? Vamos ver aqui, ó.
Pegamos aqui 2 exemplos de como começar. Nós utilizamos as palavrinhas que foram indicadas aqui, ó. Lembra que a gente já indicou aqui? Utilizamos essas palavrinhas para dar início. E utilizamos a primeira fábula lá. Uma raposa passou embaixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Olha como que a gente começou. Certo dia, já mudou o início. Uma raposa que estava passando embaixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Isso aqui é uma sugestão. Essa aqui tem outra sugestão também para começar. Mas essa tarefa vai caber a vocês a fazerem aí em casa, para reescrever aí, né? A gente vai usar essa fábula aqui, né? A primeira que estava lá dos exemplos, e nós vamos reescrever no caderno. Posso colocar uma moral no final? Pode, mas tem que lembrar que tem que ter começo, meio e fim lá no caderno de vocês. E pode colocar uma moral no final também. Terminando de fazer isso no caderno, terminando de fazer o trabalhinho de vocês no caderno, reescrever a história bem bonitinho, fica lá, pode colocar as palavras de ligação lá do meio, as palavras de finalização, vocês é que vão reescrever com as palavras de vocês. A gente vai vir aqui para responder esse quadro lá na página 190. Tem um quadrinho lá para a gente responder na atividade 3B, produzindo uma fábula. Aí a gente vai fazer o critério de revisão e avaliação da fábula. Daí, a fábula recontada apresenta as finalidades desejadas? Daí vocês vão analisar lá se a fábula é de vocês. Se sim, se não, se mais ou menos, e pode fazer algum comentário. Apresenta um ensinamento ou crítica com humor ou sem humor? Vocês podem fazer. Aqui a gente vai preencher com X, tá? E aqui no final vocês podem pôr alguns comentários. Personagens com características que ajudam no desenvolvimento da história, sim ou não, ou mais ou menos. E aqui vocês terminam de responder com xizinho esse quadrinho que está lá na página 190. Vou até mostrar esse quadro aqui. Mas vocês só vão fazer ele depois de reescrever a história no caderno, colocando começo, meio e fim, com as palavras de vocês, ok? Aí vocês vêm aqui para responder este quadro. Terminando de responder o quadro, vocês vão para a página 191, comparando versões de uma mesma fábula, né? Se vocês perceberem, a gente tinha 3 versões lá da Raposa e as Uvas. Com a versão de vocês, a gente vai ficar com 4 versões, olha só. E agora aqui a gente vai comparar 2 versões diferentes, são as versões da cigarra e a formiga. Lembra que na primeira aula que a gente teve na semana passada, eu trouxe uma história pela versão de Ruth Rocha, que era a cigarra e a formiga. Hoje nós vamos ver aqui a cigarra e as formigas, né? É uma versão da fábula e a gente pode encontrar essa versão aqui nesse site indicado aqui, lá no livro nosso a gente também já vê. E aqui eu vou fazer a leitura para vocês, tá? Só acompanhem aqui comigo. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Já estava no inverno. Olha só como que iniciou aí. Vou começar de novo. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Aí a cigarra responde: Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Aí elas respondem: É as formigas, né? Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. E aí a gente percebe
uma das versões da cigarra e as formigas. Agora a gente vai para outra versão. Aqui, olha só, troca a ordem. Percebam que aqui, no primeiro texto, é a cigarra e as formigas. Quem vem em primeiro lugar é a cigarra, depois vem as formigas, no título. Aqui nesse título já vem de outra forma. Seu professor lerá uma nova versão da fábula, a cigarra e as formigas. Preste atenção às semelhanças e diferença entre as duas versões. Então, a gente já viu aqui uma diferença, a ordem ali no nome, já estou dando algumas dicas. No inverno, a formiga e a cigarra. No inverno, a formiga tirava os grãos de trigo fora de sua cova para os secar. Aqui também começou no inverno. Quando surgiu a cigarra, que implorava que repartisse aquela comida com ela, porque ela temia morrer de fome. A formiga perguntou o que ela havia feito durante a primavera e o verão, já que não guardara alimento para se manter. A cigarra respondeu: a primavera e o verão gastei cantando e brincando pelos campos. A formiga, então, continuando a recolher seu trigo, lhe disse: companheira, se aqueles 6 meses gastaste em cantar e bailar, como se fosse comida saborosa a seu gosto, que agora cante e dance. E aí termina essa fábula. Percebam que há semelhanças entre as duas, né? A forma de início, né? O fato de estarem secando os grãos. Mas percebam que aqui tem bem menos diálogos entre as personagens do que nesse daqui, né? Aparece apenas aqui depois, né? No respondeu, duas formas aqui e disse. Daí que aparece outra versão em um diálogo direto, mas aqui no início aparece um diálogo indireto, um discurso indireto, né? Lembra que a gente já comentou sobre isso, né? Que vocês anotaram no caderno? Então isso é importante a gente observar também, né? Esse primeiro texto, ele tem muito mais discursos diretos do que o segundo. O segundo tem mais discurso indireto, né? Apesar de também ter discursos aqui direto, tá? Continuando aqui, na página seguinte, na página 192, nós vamos comparar as duas versões. Apesar de a história ser a mesma, há diferenças no modo de contá-la. Converse com seus colegas sobre as principais diferenças entre as duas histórias. Aí a gente pode ver aqui as diferenças entre as duas histórias. A primeira versão. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Aqui, a descrição do dia de inverno e o que as formigas estavam fazendo. Olha aqui nessa segunda versão. No inverno, já não está descrevendo tanto. A formiga tirava os grãos de trigo para fora de sua cova para os secar. Aí, só isso. Quando surgiu a cigarra que implorava que repartisse aquela comida com ela porque temia morrer de fome. Observem bem que aqui tem a maior descrição do início. Aqui já entra na ação dos personagens, já começa a se desenvolver a história, né? É aqui a segunda parte. Em seguida, leia o modo como as formiguinhas responderam ao pedido da cigarra nas duas versões. Aqui a gente vai ter as duas respostas. Percebam que aqui está um discurso indireto e aqui já está um discurso direto, falando diretamente com a cigarra. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso você não se lembrou de guardar comida para o inverno? Aqui não, aqui está resumindo a história. A formiga perguntou o que ela havia feito durante a primavera e verão, já que não guardar alimento para se manter. Percebam que a diferença não é só que acrescentou aqui a palavra primavera, né? E aqui está falando de verão. A diferença está em perguntas diretas, que aqui aparece, perguntas, né? O discurso direto, e aqui está indireto, está na voz do narrador. A terceira parte. E finalmente, observe as diferenças na forma de escrever
a resposta da cigarra. Aqui é a resposta da cigarra. Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. E aqui, olha, a resposta na segunda versão. A primavera e o verão gastei cantando e brincando pelos campos. Então aí a gente observa as diferenças das duas versões. E aí a gente vai lá para a resposta que a gente vai ter que colocar na página 193. Nós vamos ter que colocar as respostas ali das perguntas. Ao reescrever essa fábula, quais partes vocês aproveitariam da primeira versão? Na primeira versão, ela está mais rica em detalhes. E da segunda versão, qual que vocês poderiam aproveitar? Né? Ela poderia citar que ela ficou na primavera e no verão sem fazer nada, né? Poderia aproveitar esse detalhe também. O que vocês escreveriam de maneira diferente? E aí, o que vocês poderiam escrever de maneira diferente se vocês fossem reescrever a história da cigarra e da formiga, né? Aí a gente vai parar para pensar aí. Nós vamos ter essa reescrita para fazer e vamos ter que fazer de uma forma bem caprichada, né? Nós já fizemos a primeira reescrita da raposa e das uvas, agora a gente vai fazer uma reescrita com mais capricho, pensando em vários detalhes e dividindo em vários parágrafos, porque essa história é um pouquinho mais completa, com diálogo entre os personagens. Então, observem aqui. A reescrita da fábula em duplas. Como nós não temos a dupla, nós podemos contar com a ajuda aqui do nosso vídeo aula, tá? E também, quem tiver interesse pode observar na internet alguns vídeos que falam dessa mesma história contadas por outros autores, ok? Nessa atividade, seu professor lerá mais uma vez as duas versões da fábula, analisando na atividade anterior e explicará o que vocês escreverão uma das versões em dupla. É importante que vocês discutam o que deve ser escrito para que o texto fique bem bonito. Lembrem-se que tem que ter começo, meio e fim, tá? Então, o que a gente pode fazer? Respondam aqui na página 193. A atividade 4b, que é a reescrita, nós vamos fazer agora olhando os próximos textos que eu coloquei aqui para vocês, ok? Tá. Aqui então, 4c. Seu professor, para essa atividade, escolheu um dos textos para fazer a revisão coletiva com o objetivo de juntos analisarem e sugerirem alterações para melhorar a linguagem, de forma que todos que lerem possam compreendê-lo e apreciá-lo. Então, aqui nós vimos as duas histórias, vamos voltar lá, a formiga e a cigarra e as formigas. E agora nós vamos ver de uma outra forma. Essa história aqui é uma história que foi feita, reescrita por Monteiro Lobato, e ele foi mais rico em detalhes. Olha que interessante. E ele também colocou um final diferente. Isso também vocês podem fazer. Vocês podem escolher e reescrever no caderno, colocando um final diferente. Vocês podem fazer isso, ok? Vamos ver aqui por essa história para vocês também poderem ter uma ideia de como pode escrever. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Só parava quando cansadinha. Seu divertimento era observar as formigas na eterna luta de abastecer as tulhas. Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Os animais, todos arrepiados, passaram o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem ter abrigo em seu galinho seco e metida em grandes apuros, deliberou a socorrer-se de alguém. Maquitolando, com as asas arrastando-se, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu tique-tique-tique. Apareceu uma formiga fioenta, embrulhada num chalinho de paina. Que quer? Perguntou, examinando a triste mendiga que suja de lama tossia. Venho em busca de agasalho, meu tempo não cessa, e eu, a formiga olhou, de alto a baixo. Que fez o bom tempo que não construiu sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse. Eu cantava, bem sabe,
Ah! Exclamou a formiguinha, recordando-a. Era você então que cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha. Nunca poderemos esquecer as boas horas de sua cantoria que nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e nos aliviava o trabalho. Dizia sempre que a felicidade em ter uma vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser alegre e cantora nos dias de sol. Tá vendo? Essa história aqui mudou um pouquinho, a versão dela não colocou o inverno, colocou só um dia de chuva, colocou aí que a formiga foi bondosa e ajudou. Então, por isso aí, essa é uma outra versão da cigarra e das formigas, tá bom? Mais uma história aqui para que a gente possa pensar e depois fazer a nossa reescrita aí com bastante capricho. Todos devem conhecer aquela fábula antiga que fala de uma cigarra e também de uma formiga, mas nenhuma era da outra uma real inimiga. A formiga e a cigarra fizeram sociedade para levar uma vida mais leve com qualidade. Cada uma trabalhava na sua especialidade. A formiga, todo dia, desde cedo capinava, mas nem sentia o cansaço, pois a voz a encantava. Sua parceira cigarra assim lhe muito ajudava. Nos tempos de mais calor, cigarra cantava forte, e a formiga agradecia a companhia da sorte. Porém, quando vinha o frio, trazia o risco de morte. Ambas então se escondiam, esperando o frio passar. Folhas guardadas serviam para aquecer e alimentar. Cigarra sempre cantava, agradecendo o jantar. Para ser feliz de verdade, bom é manter a união, a fim de enfrentar mais forte risco, perigo, aflição, jamais recusando ajuda ao semelhante um irmão. E aí a gente viu que essa também é uma formiga que acolheu a cigarra. Bom, fica aí a dica para vocês fazerem a reescrita, lembrando que é importante vocês, fazerem a reflexão, principalmente das etapas, vou voltar lá para que a gente lembre disso, das etapas de uma história, que tem que ter começo, meio e fim, tá? Lembrem-se disso para fazer a reescrita da cigarra e da formiga. Vocês podem escolher a versão que vocês acharem mais interessante, colocando sempre, tá? Isso de importante, tem que ter um começo, meio e fim da história de vocês. E na semana que vem a gente se encontra para dar continuidade às nossas atividades. Um beijo, crianças. Até mais.